Olá, bem-vindo ao nosso podcast PPV News. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você está acessando o nosso podcast, mas é um prazer tê-lo conosco nessa que está sendo o início de uma série de muito conteúdo do Sincoval, a entidade representativa do comércio varejista de Londrina e mais 43 cidades. E o PPV, o Programa de Performance ao Varejo, que é uma área, né? Uma área que a gente costuma dizer na linguagem aí para os marqueteiros que nos ouvem, uma área de trade marketing do Sincoval, para poder estar próximo do seu público-alvo, próximo de você varejista, você empresário, por que não dizer você gestor, você profissional que quer ainda se desenvolver. Para isso nós temos o Programa de Performance ao Varejo aqui no Sincoval. Então um privilégio obviamente tê-lo conosco. É uma novidade, estamos trazendo o PPV News para poder levar informação relevante. Acho que a ideia, né? Estou hoje aqui com meus amigos e parceiros de Sincoval, de PPV, de uma jornada corporativa. Daqui a pouco vou poder apresentá-los ou eles mesmos se apresentarem melhor. Mas a ideia do PPV News é trazer para você que nos ouve um conteúdo significativo para o seu dia a dia empresarial. Né? O nosso cotidiano ele é envolvido de tantas coisas e a gente vai ter N convidados aqui, vamos conversar muito sobre o dia a dia nos nossos negócios e a gente costuma dizer o seguinte, informação nesse momento, né, toda essa alteração que nós tivemos de mercado, ela passa a ter um índice de importância, sempre teve, mas ainda maior no seu detalhe. Então qual que é a ideia do PPV News? Trazer áreas multidisciplinares que entre no detalhe da sua operação como empresário, de novo, por que não na sua atuação como gestor, como gerente, como supervisor, diretor, ou mesmo você profissional que busca se aperfeiçoar ainda mais na sua carreira, tá certo? E não estamos falando somente de cargos aqui como eu elenquei. Você que é um profissional da área administrativa, da área financeira, você que é vendedor, você que trabalha em logística, no estoque, enfim, eu posso estar esquecendo de áreas aqui, mas certamente o PPV News tem o interesse e a missão de levar para você algo que possa contribuir no seu dia a dia, no seu trabalho de maneira efetiva. Para finalizar as apresentações, sim, é conteúdo relevante e, de novo, que possa fazer parte de segunda a sexta do seu negócio, pelo menos esse é o nosso intuito, eu espero que a gente consiga levar dentro do possível, né, para os nossos clientes, parceiros aqui, por que não dizer os nossos associados e futuros associados do Sincoval e que vão conhecer o PPV, que estarão conosco, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente quer iniciar o nosso PPV News, o nosso podcast, que teremos mensalmente, ou pretendemos ter mensalmente, evidentemente que alguns meses isso, né, teremos aí 2, 3 programas, porque aquele momento de mercado se faz necessário a gente trazer algum conteúdo significativo. Mas hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor na atividade empresarial. Então nós vamos tentar aqui, eu vou apresentar o Dr. Leonardo Spigarolo, Dr. Eliane Andrade Gonçalves, estou bem de nome, né? Para poder conversar um pouquinho nessa esfera do direito, né, o tão falado Código de Defesa do Consumidor, a gente vai falar um pouco dele, me corrija se eu estiver enganado, vai falar dessa questão de regular as relações de consumo, mas como que isso se dá na nossa vida como empresários, né? A gente tem hoje muita informação, se me permitem chamar assim, Léo, Eli, um jeito mais aqui, né? Como no off que nós estávamos conversando, já temos uma amizade de longa data. Então, a gente entende que quando falamos do Código de Defesa do Consumidor, a gente está falando para o consumidor, né? Mas nós, como empresários, também somos consumidores e a gente também tem que entender bem dessa relação de consumo, né? Dessa regulagem nas relações de consumo para que a gente possa estar preparado nas nossas operações e na operação do varejista ou do empresário que nos ouve. Então, sejam bem-vindos. Eu estou dando boa tarde aqui porque nesse momento estamos ali aproximadamente quase 15 horas, né? Mas você vai estar nos ouvindo em horário diferente. Eu queria convidar, então, apresentar os nossos convidados de hoje, começando pelo Leonardo, que está aqui com a gente, vai poder falar bastante. Tivemos uma palestra nessa área recente no Sincoval, né? E a gente achou o tema tão pertinente, deu tanto conteúdo, perguntas ao final, que a gente achou interessante iniciar o nosso PPV News com esse tema. Então seja muito bem-vindo, Leonardo Spigarolo, formado em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial com foco para esse novo tempo, né? Para essa era digital, atuação com foco bastante extenso na área de defesa do consumidor e do trabalho, né? Então bem-vindo, Léo, se apresente para nós, boa tarde para você. Boa tarde a todos, espero que seja um programa aí que venha contribuir com os empresários da região, né? Não só da região, mas que a gente possa alcançar várias pessoas ali. E o foco realmente dessa conversa, desse bate-papo, vai ser mostrar a parte do empresário, né? O lado
A gente ouve, quando fala do direito do consumidor, fala muito sobre a vulnerabilidade do consumidor, né? O que o consumidor, como se o cliente pudesse tudo, tivesse sempre razão. Então a gente tenta, lógico, dentro do conteúdo jurídico, né? Dentro do atual entendimento até do judiciário, mostrar que o empresário, na verdade, ele é sim aquela que possui, a parte que possui maior conhecimento técnico, né? Maior contato com a parte técnica e maior, a gente chama de capacidade probatória, mas nem sempre ele deve ver o direito do consumidor como um inimigo dele, mas sim ele entendendo as normas, entendendo como que funciona exatamente na prática, às vezes ele consegue até usar isso em favor dele, né, até para alavancar realmente as vendas, alavancar ali o potencial da empresa e fugir do litígio, né, sempre buscando uma solução pacífica aí, caso venha a ter um litígio, algum problema na parte jurídica, né. E a doutora Eliane também vai estar ajudando a gente aí, me ajudando a orientar o pessoal também. Legal, legal. Já vou chamar a Eliane para se apresentar. Até para você que nos ouve, a gente está com o núcleo jurídico aqui do programa de performance ao varejo, né? 2 membros aí da parte jurídica do PPV, que está ali diretamente ligado ao Sincoval. Vai ser bom, acho que você deu um flash inicial aí importante. Eu vou estar aqui conversando como leigo, então podendo fazer perguntas aí que o empresário talvez tenha interesse, curiosidade, ou até mesmo nem saiba, né, que possa ter algo que possa influenciar o dia a dia dele. Eliane, bem-vinda, muito bom ter você com a gente. Eliane, gente, formada em Direito, especialização em Direito Tributário, advogada com muita experiência, eu conheço um pouquinho na área civil, com ênfase na questão de sucessão e do direito da família, certo? Depois você pode falar melhor. Possui amplo conhecimento em processo licitatório, né, em processos licitatórios e direito administrativo. Trabalhou 14 anos como pregoeira na Prefeitura Municipal de Londrina, é isso, né? Sim. E membro da Comissão de Direito Tributário da OAB. Bem-vinda, Eliane, tudo certo? Obrigada, Daniel, obrigada, Leonardo. Espero também contribuir, né, com o conhecimento que nós temos, espero estar ajudando. É uma preocupação nossa em relação aos empresários, porque o empresário, ele, teoricamente, ele detém todo o conhecimento, né? Ele tem todas as armas ali para trabalhar com o público dele. Mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Exato. E então, assim, isso que o Leonardo falou, realmente eu concordo, ele tem que usar o Código de Defesa do Consumidor para si também, né? Usar isso como uma ferramenta para ele conquistar maior número de consumidores. Se o diferencial dele vai ser o cumprimento desse código, né? E a partir do momento que ele toma conhecimento disso, ele começa a perceber que não é tão difícil assim, né? É um código que ele vem defender tanto o consumidor quanto o empresário. Perfeito. Né? Ao passo que se ele prova, se ele documenta, se ele faz tudo certinho, ele consegue levar numa boa. Legal. Muito bom. Acho que vamos lá, vamos conversar, né? Começar a conversa sobre isso. Quando a gente fala de direito do consumidor, uma coisa que eu tenho percebido aqui, eu vou falar como leigo, para a gente entrar de fato no tema. Nas conversas aqui informais, a gente estava falando sobre isso, né? O que é o Código de Defesa do Consumidor? A gente tem visto muito em alta agora, cada vez mais a informação ela vem sendo, né, veiculada numa quantidade, numa qualidade muito maior do que anos atrás, né? A gente tem um volume a gente fala, né, o conhecimento que nós temos hoje, muitas vezes ele vem de uma estrutura ali de mídias sociais, é um conteúdo mais, em tese, não jornalístico do ponto de vista estrutural de anos atrás, onde aquelas determinadas emissoras davam informação de maneira um pouco mais estruturada, enfim. Sendo bem leigo aqui na fala. Eu queria começar assim, o que é? Para quem está nos ouvindo, o que é o direito do consumidor? O que é isso? Por que está tão em alta? O que é o Código de Defesa do Consumidor? Você diz, o CDC. O que é CDC? O que é isso, doutor Leonardo? Conceitualiza para nós. Bom, você começou vindo lá de trás, vou tentar ir também lá de trás, né? Eu penso assim, embora eu não tenha apego, né, àquela transição, aquela mudança de Constituição Federal que a gente vê que aconteceu lá em 1988, mas eu imagino que naquela época a relação de consumo, né, as relações comerciais em si,
elas eram diferentes das atuais. E naquela época, ali em 88, quando mudou ali a nossa Carta Magna, que a gente chama, eu acredito que depois vieram algumas necessidades, né, até para adequar a questão da vulnerabilidade, que é o que a gente fala muito, entre a empresa e o consumidor. Então, para isso, lá em 1990, né, foi criada a lei do Código de Defesa do Consumidor. Eu acredito que naquela época já deve ter começado a surgir ali. Acho que problemas a gente sempre... acho que a vida toda existiu, né? Mas para isso, eu acredito que tenha aparecido uma grande necessidade de facilitar um pouco para o consumidor, até porque o empresário, ele realmente é aquele quem tem nas mãos ali muito instrumento para fazer com que, até porque o empresário tem que vender, né? Ele tem que oferecer o produto ou o serviço dele, então para isso ele acaba usando algumas artimanhas, né? Que pro Código de Defesa do Consumidor é algo que tem que ser regulamentado, tem que ser um pouco freado, né? Então o Código de Defesa do Consumidor, ele serve justamente para definir o que é o produto, né? O que é um serviço, quem é o consumidor, quem é o fornecedor do serviço ou do produto, né? Então ele vai trazer para nós o que é o que, para daí a pessoa identificar, para ela saber se realmente ela está dentro de uma relação de consumo, se ela pode contar com essa lei, que, como eu falei, né, vem depois da Constituição Federal. Então é uma lei que a gente chama de uma lei especial ali, que regulamenta a relação de consumo. Então ela é como se fosse um acessório, né? Ela não é a ordinária, ela é uma lei extraordinária que vem para regulamentar essas relações específicas que nós temos. Então, veio justamente para, como eu falei, caracterizar ali, mostrar quem é quem na relação, e aí a gente entendendo, né, existem prazos diferentes no Código de Defesa do Consumidor, existem aquela questão da garantia, né, que numa relação... Até a gente estava até falando, né, a pessoa que ela vende um carro ou ela vende um outro produto, mas ela não trabalha com aquilo, ela não ofere renda com aquilo, ela simplesmente vendeu um carro porque é o carro dela usado, ela quis vender, vai se enquadrar no Código de Defesa do Consumidor? No caso, não se enquadra, então não tem esses benefícios, né, não é obrigado a oferecer uma garantia. Então o Código de Defesa do Consumidor, em resumo, ele vai ser para trazer essa diferença, né? A gente tem o ordinário, que é a compra e venda. Mas e o que é específico ali? Como que foi feita essa compra, como foi feita essa venda? Aonde ela foi feita? Foi feita dentro da loja, foi feita num stand, foi feita pela internet? Tudo isso aí, para o Código de Defesa do Consumidor, tem peso, tem essa diferenciação. Tá? Entendi. É interessante isso que você fala, porque você chegou a abordar aí a questão da vulnerabilidade em tese do consumidor. Acho que daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco do consumidor em si, do empresário, e quando o empresário passa a ser também consumidor nas relações de consumo, aí a gente vai entrar em B2B, uma questão mais de mercado, que para o empresário é importante. Mas sem chegar nisso, por enquanto, eu percebo assim, cada vez está mais em alta. Eu queria perguntar para a Eliane, em palavras bem simples, assim, né? Palavras simples que eu digo no sentido sabe, a importância cada vez mais do consumidor e do empresário ter a percepção disso que o Leonardo colocou. Embora pareça óbvio com a sua fala, e aí eu vou falar aqui como eu, por exemplo, né? A ideia é falar aqui sobre direito, mas pegando o exemplo meu, que sou empresário, atendo empresa na área de consultoria, a gente percebe ainda, e eu faço parte disso, a vulnerabilidade de conhecimento. Então eu, como empresário, me sinto vulnerável também, até falávamos isso aqui nos bastidores, que não é a vulnerabilidade do consumidor na ordem objetiva, mas a vulnerabilidade do empresário de não ter o conhecimento necessário que nós deveríamos ter. Né? De novo, me incluindo nisso, eu queria saber a sua opinião nesse tema, porque eu percebo que cada vez mais está em alta, e a judicialização, me corrija se eu estiver enganado, também ela cresce mediante o conhecimento da base dos consumidores saberem os direitos que eles possuem. Com certeza. Começando assim, existe uma premissa dentro do direito, né, que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Isso né, nós sabemos disso, ninguém pode alegar desconhecimento. No entanto, a gente sabe que na prática não é assim que acontece, né? Na prática, o empresário, ou às vezes até na maioria os pequenos empresários, né, eles estão ganhando hoje para pagar as contas de ontem e tentando sobreviver, que a gente sabe que não é fácil, né? E ele não tem conhecimento, ele não tem alguém que ele contratou para isso, né? Para ver quais são os direitos, quais não são. E muitas vezes, assim, a maioria das vezes ele erra
por desconhecimento mesmo, né? Só que aí que tá, né? Ele erra por desconhecimento, mas ele teria a opção de buscar esse conhecimento. Isso. Né? Porque assim, hoje, o que nós estamos fazendo aqui agora, né? A gente está passando informação de forma totalmente voluntária, de forma totalmente gratuita, e isso acontece o tempo todo, né? A lei é pública, os órgãos, né, estão aí para ajudar nas informações. Então, é isso. A gente sabe que existe a realidade, né, que é a falta de conhecimento dos empresários, da grande maioria, até dos funcionários, muitas vezes, que não são treinados, né, para de repente, um atendimento, uma forma, né? Os próprios funcionários, muitas vezes, o dono da empresa não sabe o que o funcionário está falando. Não tem esse controle, né? Então, é isso. É interessante, Daniel, o que a Eliane falou. Eu vejo na prática, eu já me deparei com algumas situações assim. Às vezes o empresário fala, tá, mas a pessoa veio reclamar que foi mal atendido dentro da minha loja, né, um vendedor vendeu por um valor diferente, ou, sei lá, ofendeu a pessoa, se sentiu ofendida. O problema é do meu funcionário, eu não tenho nada a ver, né? Às vezes ele acha que por ser uma atitude de uma pessoa, quem vai responder é a pessoa e não a empresa. E na verdade isso é errado, né? A lei fala que a empresa ela é responsável pelos atos dos seus prepostos. Então tudo que acontece dentro da loja, acontece dentro da empresa, no âmbito da relação de consumo, claro que existe aquela relação de trabalho, né, com os seus funcionários, e a relação de consumo que é dos seus funcionários com os seus clientes. Isso tudo tem que ser levado a conhecimento dos funcionários, para que o funcionário, eu pelo menos eu falo muito isso, né? O empregado, o funcionário, ele tem que ser a cara da empresa, né? Ele tem que, por isso que existe ali, algumas empresas têm o código de ética, tem ali as regulamentações internas, justamente para o empregado saber de que forma ele vai agir, como ele vai prestar uma assistência para um cliente, né, ou qual vai ser a postura que ele vai adotar frente ao cliente, né, não simplesmente deixar que o funcionário faça da forma que ele acha que tem que fazer, porque depois quem leva a isso é o empresário, é a empresa que responde, e muitos empresários, pode parecer besteira também, mas muitos não sabem e muitos acabam se prejudicando por conta dos atos de funcionários. É engraçado vocês falarem isso. Eu queria pegar a Eliane, ela começou falando, né? Você começou comentando de que, olha, não dá para nós alegarmos desconhecimento. E isso me chamou bastante atenção na sua fala, porque, e aí a complementação sua, Léo, porque aquela coisa, isso aconteceu em empresas que eu tenho um excelente relacionamento, inclusive clientes, eu estou falando de empresas de um relacionamento muito próximo, poxa, mas o cliente chegou e eu não estava aqui, eu não estou sabendo disso. O consumidor, em tese, não tem como saber quem é o gerente, quem é o proprietário, se é somente o proprietário que define. Caso seja, o atendimento tem que ser compatível. Olha, você me dá um prazo para que eu possa, então, consultar a empresa. Ou seja, eu percebo essa confusão, se eu posso usar esse termo, sendo mais simplista, até mesmo na questão do colaborador, de humanizar demais, não que o atendimento não tenha que ser humanizado. Eu, na área consultiva, do treinamento de atendimento humanizado. Mas eu digo no sentido de você levar uma determinada queixa, reclamação, algum tipo de demanda ali, possivelmente contrária que apareceu, para uma ordem pessoal. Né? Todos aqui, provavelmente, quem nos ouve, já passaram algumas situações nesse sentido e percebe que ali você acaba tendo e não né? Ali é uma relação de consumo, então precisa ter uma racionalidade, e aí entra o ponto que vocês tocaram bem, que eu já quero devolver para vocês, ver se vocês querem complementar, porque isso, na minha ótica, principalmente lidando com equipes, em especial na área de vendas, que é onde a minha empresa particularmente atua, uma área forte, vamos dizer assim, a gente percebe que isso não é difundido. Então você não tem normalmente um profissional do direito para orientar essa equipe, não tem um treinamento direcionado para essa área. E, de novo, eu vou até me estender um pouquinho, porque a gente tem tempo aqui para bater um papo. Eu acho uma miopia, uma ausência momentânea ali de uma percepção de inteligência corporativa, se eu posso usar esse termo ali, de ser, né, de se posicionar diferente, onde eu tenho uma empresa, penso uma loja, como você citou, de profissionalismo, uma loja, então pega uma loja, desse exemplo aqui no podcast, eu tenho uma loja, por exemplo, de confecção, então eu tenho ponto comercial, tenho estoque, tenho sistema, tenho contador, tenho área jurídica quando demandado, e não deveria ser assim, deveria ser profilático, na minha opinião, tenho, enfim, ponto comercial, posso ficar aqui discorrendo sobre o podcast todo, sobre custos fixos e variáveis de uma empresa, e não instruir
aquele colaborador que é a zona de contato com o seu principal ativo, ou que deveria ser, que é o seu cliente, passa a ser uma possível miopia. Então eu queria que vocês falassem, porque eu percebo isso e, de novo, eu não me lembro, posso ter encontrado, mas não me lembro de uma empresa que chegou e falou, olha, eu preciso preparar vocês para as relações de consumo. Não me lembro. Eu queria ouvir de vocês como que isso está hoje no mercado. O conhecimento que eu tenho, assim, eu não tenho muito conhecimento na área de marketing, que é a tua área, né? Mas me corrija se eu estiver errado, né? Que acontece? Aquele empresário que leva em conta os direitos do consumidor, que muitas vezes ele perde agora, vamos supor, o consumidor vem, reclama de um produto e ele devolve o dinheiro dele. Esse empresário, ele sempre está na frente, não está? Em relação aos demais? Ele sai na frente? Quando ele trata a demanda com carinho, em outras palavras aqui, com carinho que deveria ser, né? Quando a gente fala isso na sua área, até é legal, o podcast é bom por isso, né? A gente faz pergunta, devolve pergunta, é um bate-papo. É bem isso. Por exemplo, quando eu atendo essa demanda com o mesmo entusiasmo, com a mesma leveza que eu atendo na hora de promover uma venda, eu estou à frente. Eu estou à frente. Você gera uma segurança sem tamanho, no aspecto de credibilidade, no aspecto da segurança. Tanto se fala em pós-venda, né? E isso não deixa de ser uma aba onde você não só garante a venda futura, mas você garante uma relação de credibilidade e confiança e você cumpre a sua missão como empresário na minha ótica. Né? Então, sim, perfeito. E por isso que eu joguei essa pergunta até para vocês, porque eu acho de extrema importância. Né? Totalmente, né? Eu achei legal a forma como você falou, que deveria ser profilático. Eu sempre falo dessa forma também, e também concordo. Eu acho que a relação de consumo ela tem que estar muito clara, tem que ser ensinado principalmente para o funcionário, para o vendedor, para o prestador de serviço, porque o empresário tem que saber qual que é a responsabilidade dele em cima daquilo que ele está vendendo, aquilo que ele está fornecendo. Tem produtos, tem serviços que a gente tem que levar a sério, né? Às vezes uma pessoa presta serviço de saúde, então pensa num prejuízo ali para a saúde física da pessoa, para a estética dela. Hoje a gente vê muito procedimentos estéticos sendo feitos, né? É o que está em alta hoje em dia. Então algumas pessoas, alguns empresários agem de forma irresponsável sem saber que está sendo irresponsável, achando que está fazendo tudo certo, tudo dentro da lei, mas falta aquele conhecimento, né? E como você falou também do pós-venda, pós-venda envolve muitas vezes não só a empresa, mas empresas terceiras que se envolvem naquilo. Às vezes a pessoa vende um carro, eu uso o exemplo do carro, do celular, porque acho que é o mais que está mais no cotidiano. Do dia a dia, nossa. Do dia a dia. Mas a pessoa vende um carro, e se o carro dá problema, ele não vai levar, não é na loja que arruma, é na oficina. E essa oficina muitas vezes não é do dono da loja, é de uma outra pessoa. Essa oficina vai resolver, vai reparar o dano no carro, vai fazer a manutenção, vai devolver para o cliente. E se der problema de novo? Agora é o problema da oficina? Não é bem assim que funciona, porque o cliente não levou direto na oficina, ele levou para a loja, que a loja levou para uma oficina de confiança. E não existe essa de, agora está na oficina, o problema é com eles lá. Existe uma responsabilidade, que acho que mais no decorrer da conversa a gente vai chegar na responsabilidade solidária do fornecedor. Quem é o fornecedor? Agora a gente falou bastante do consumidor. A gente sabe que é aquela pessoa... Mas isso aí já é até o beabá do CDC, né? Pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço para uso próprio ou dos seus familiares, né? Mas será que existe uma exceção no meio disso tudo? Né? E o fornecedor, será que realmente quem vendeu é que tem a responsabilidade? Isso aí é aquilo que a gente tenta destrinchar e mostrar para o empresário, para que ele, por um ato de desconhecimento, que não pode ser alegado, né? A gente não tem essa prerrogativa de falar num processo judicial que você não sabia, por isso que a gente tenta deixar o mais transparente possível para o empresário. E tem que ser de forma profilática, que é o que você falou. Na nossa área, Eliane, até se comentou, na área, quando temos uma certa liberdade para ter um papo reto, como se costuma dizer, né? Com a liberdade que nos permite, às vezes um amigo, a gente fala, olha, quando a gente não tem o nível de conhecimento que nós precisamos ter para executar aquela determinada função, aquele determinado segmento de negócio do qual me dispus a executar,
e eu não tenho o conhecimento necessário, passa a ser uma incapacidade momentânea ou uma incompetência para aquele tipo de exercício. E incompetência custa caro muitas vezes. É a linguagem que a gente usa de leigo, né? Não sei se eu estou certo em falar assim, mas aí é de opinião pessoal, né? Mas pelo que vocês escorreram é mais ou menos isso. Eu achei até curioso você comentar, porque... De novo, né, pega a questão de veículos, a gente enxerga muito, a questão de celulares, e isso está fazendo com que se evidencie muitas áreas. Você citou a área médica, por exemplo, me corrija se eu estiver enganado, mas tem uma questão até quase de especificidade aí, por exemplo, estética, procedimento cirúrgico estético. Me corrija se eu estiver enganado, mas ele é um procedimento de fim, não de meio, né? O que quer dizer isso? Hoje, quando eu vou para um procedimento estético, ou na área médica, quem regula essas relações? É o Código de Defesa do Consumidor? É a área civil? Como que isso funciona? Olha, a regra é Código de Defesa do Consumidor. E aí é interessante que você falou sobre procedimento estético. É fim ou é meio? A pessoa Essa é uma discussão que chega a dar arrepio, né, em muita gente. O que é fim e meio, para quem está nos ouvindo? Só para deixar claro. Quer explicar para o fim é o objetivo, né, objetivo final. O que você espera dessa cirurgia plástica? Quero ficar igual a Barbie, né? Esse é o fim. Certo. Né? Meio é como isso vai acontecer, né? Então, muitas vezes, você vai falar sobre a questão do cirurgião, né? Desculpa. Eu quero o cirurgião, ele não tem como ele pegar todas as pessoas e transformarem em uma pessoa. Cada corpo, cada pele vai ter um resultado diferente. Então, ele é contratado, sim, para fazer aquela cirurgia, né? Mas o bom cirurgião, ele tem um termo, né? Para a pessoa ficar ciente que o resultado nem sempre é daquele jeito, né? Para a pessoa assinar ali e se responsabilizar por aquela situação. Muitas pessoas ficam com cicatrizes, né? Então, assim, não dá para o cirurgião se comprometer a deixar todo mundo igual a Barbie. O problema disso tudo, né, que existe realmente a diferença da atividade de resultado e atividade de meio, né? Então, quando a gente fala de cirurgia por um problema cardíaco, um problema no músculo, algo de cunho reparador, a gente está falando de atividade de meio, né? Então, a pessoa chegou no hospital, está com um problema cardíaco, precisa ser operado às pressas, ela entra na sala de cirurgia sabendo que o serviço será prestado, ele será operado, mas nada garante o fim daquilo. Tem o risco do procedimento. Existe o risco do procedimento, assim como qualquer procedimento. O estético também, quando a pessoa vai com aquele intuito de embelezamento. Tá? Mas a responsabilidade do profissional, ela acaba sendo mitigada e muitas vezes até tirada por conta do meio que é o que está sendo alcançado, que é a cirurgia, é tentar salvar a vida de um paciente, por exemplo. Já é diferente da atividade fim de um procedimento com uma contratação para um resultado. A pessoa, ela procura, às vezes, um centro estético, um espaço para que ela possa fazer um procedimento no seu rosto ou no seu corpo. E, em alguns casos, embora muitos profissionais aí, cirurgiões plásticos e esteticistas vão contra essa questão de promessa de resultado, e aí é onde a gente entra naquela parte dos embates, né? Aqueles embates de mérito, né? Vamos dizer, rede social, né? Olha como que era antes e como ficou depois. Isso tudo gera uma expectativa e gera também não é bem uma promessa, mas você está mostrando que aquela pessoa ela pode alcançar o resultado da outra, sendo que cada pessoa tem um corpo, tem uma pele, tem uma característica, um metabolismo diferente, ninguém sabe o que pode acontecer e muitas vezes por um infortúnio ali acaba acontecendo alguma coisa que não chega no resultado que se esperava e aí o profissional ele acaba respondendo por isso. Então é muito daquela falta de, às vezes, conhecimento dos detalhes, né, nos detalhes mesmo da lei, né, às vezes uma parte do contrato. Por isso que o profissional, até na área médica, ele tem que ter uma cautela redobrada
com isso, no que ele vai colocar no seu contrato, como que ele vai fazer na rede social, como que ele vai expor o trabalho dele sem caracterizar uma promessa de resultado, porque muitas vezes a pessoa vai buscando o resultado, não alcança aquele resultado, às vezes por conta dela mesmo, características do corpo humano dela, e ela acaba depois procurando o Poder Judiciário para resolver algo que não foi nem culpa do profissional. É diferente se o profissional cometeu um erro, né? Exatamente. Como acontece algumas pessoas que perdem um umbigo, né? Mulheres que perdem mamilo. Já aconteceu várias vezes. Então aí é uma imperícia, né? Seria uma imperícia, talvez até uma negligência, dependendo do caso. Mas é interessante, Daniel, isso aí me fez lembrar de um caso de uma cirurgia plástica, onde a mulher se submeteu a uma cirurgia plástica e seios, né, acho que é lipoaspiração, né, e não saiu da forma como ela queria. Mas ela foi uma pessoa, ela foi bariátrica, ela fez uma redução de estômago. E a gente sabe que por lei a pessoa tem o direito de fazer a lipoaspiração para tirar as sobras de pele. Então acabou sendo caracterizado através de uma perícia médica que aquela cirurgia não era uma cirurgia de resultado, e sim de meio, porque era uma reparação daquilo que ela fez, que foi a redução do estômago. Era uma tentativa de amenizar, né? Tentativa de amenizar. Então, embora não tenha saído nada nem perto do que ela imaginava e do que o profissional tinha falado, ela não, aquele trabalho foi caracterizado como uma cirurgia reparadora e não como algo para embelezar ela, algo estético em si. Eu acho que isso reforça o que vocês comentaram, reforça essa questão de entender e compreender conceito. Por exemplo, isso que você trouxe agora no final, existiu uma leitura de conceito. Olha, o conceito foi de meio, então ainda que o alinhamento de expectativa tenha sido, a expectativa ficou acima pelo que você discorre, o conceito mostra que, olha, não, isso vai ao Poder Judiciário, mas isso não vai ser, não vai ter êxito nesse caso. Eu acho que a gente entrou aqui e eu achei interessante, foi deixando vocês comentarem dessa área médica, até eu provoquei um pouco essa conversa no sentido de mostrar para nós e para os empresários, e aí eu já quero reportar você que nos ouve, você está no PPV News, é um canal de comunicação para você, empresário, para você associado do Sincoval ou futuro associado e obviamente para todo o público que nos ouve. A ideia do PPV News é levar para você, por que não dizer para nós, conteúdo relevante do dia a dia. E aqui a gente está falando sobre direito do consumidor e olha o nível de detalhe. E aqui a gente aprende, né? Aprende muito. Eu estou só ouvindo aqui, anoto algumas coisas, poxa, o nível de detalhe. Eu tenho em tese uma cirurgia que seria de fim e por uma questão pontual ela se tornou de meio. E eu volto no que você comentou, Eliane, não dá para alegar desconhecimento. Aí eu quero aprofundar um pouquinho numa questão técnica para quem nos ouve, por exemplo, nos papéis. Então, quando eu entendo, vou falar com as minhas palavras aqui de leigo, tá? Como empresário, me corrijam se eu estiver enganado. Então, o Código de Defesa do Consumidor veio para regular as relações de consumo, certo? Então, aqui dá a entender que o consumidor tem amplos direitos, não que não tenha, mas o direito ele é para todos, me corrija se eu estiver enganado. Então, aí o empresário tem os seus direitos estabelecidos quando cumpre aquilo que foi estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Não tê-lo, inclusive, também me corrijam, parece que toda empresa precisa ter um Código de Defesa do Consumidor isso é lei, na loja, no estabelecimento, isso é lei. Então, eu acho que não tem porquê nós não buscarmos esse conhecimento e até chamar a ajuda de um profissional. Para quem aí está nos ouvindo, nós temos dois profissionais aqui da minha frente. Mas eu queria, rapidamente, tem que ser rápido para a gente poder avançar em outros temas, entender o conceito. Conceito de consumidor, de fornecedor, produto, serviço, o que é isso? É só a pessoa física que ela é consumidora? Existe uma relação de PJ, a gente chama de B2B na área de marketing, uma relação entre empresas, existe a relação também consumidor e fornecedor, sabemos que sim, o Código de Defesa do Consumidor vale também para essa situação. Rapidamente, queria conceitualizar isso. O consumidor, como eu falei, ele é toda pessoa física ou jurídica, que adquire um produto para uso do bem próprio ou dos familiares. Isso aí é certo. A regra da lei, o que a lei, ao pé da letra diz. Princípio universal da lei, vamos dizer assim. Exatamente. Aí a gente entra depois naquela teoria, que foi se construindo através de doutrinas e jurisprudências, que é a teoria finalista mitigada, que eu não vou entrar tanto em detalhes, mas que às vezes a pessoa jurídica adquire um produto
e aí para ela não entrar naquilo de não ser um consumidor, é mitigado esse conceito da lei ao pé da letra, e ela passa a ser um consumidor, portanto passa a ter as benesses ali do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Mas isso são detalhes jurídicos que foram sendo construídos. O fornecedor, ele é toda empresa, pode ser uma empresa privada ou pública, né? Inclusive as relações de consumo hoje já estão até quase que pacificadas, se não fosse ali alguns juízes, né, de primeiro grau, mas a relação de consumo ela se aplica na relação do SUS, né? Então a pessoa que ela é atendida pelo SUS, ela faz uma cirurgia pelo SUS, ela está numa relação de consumo. Ela paga por aquilo, indiretamente, mas ela paga o poder público, né, paga o Estado para fornecer aquele serviço para ela, aquele serviço médico. Então o fornecedor, ele é aquele que produz, né, aquele que cria, aquele que monta, aquele que fornece, aquele que distribui, aquele que vende para você lá na quitanda, ele é um fornecedor. Perfeito. Aquele que produziu uma bolacha lá na indústria, ele é tão quanto fornecedor quanto o que está vendendo no mercadinho no bairro. Tá? Então, fornecedor não é só aquele conceito micro, né, que a gente vê de aquele que forneceu o produto. Não, ele entra na cadeia de consumo ali, aquele que passou desde aquele que saiu o produto, depois ele distribuiu, ele levou para um lugar, ele distribuiu para outro, transportou para outro. São fornecedores de igual forma. Claro que daí vai depender do caso concreto para saber de quem que é a culpa, né? Mas a priori todos respondem solidariamente por algum vício ou fato, que é o que a gente vai, acho que falar mais para frente também o que é. Sim, sim. Interessante. Quer completar, Eliane? Porque eu acho que foi bem amplo, mas é um conceito que aparentemente é óbvio e simples, mas nem sempre, né? Nem sempre, né? Principalmente nas relações de consumo com empresas, entre empresas, vamos dizer assim. Entre empresas, né? Eu sei que o Léo, que é um especialista aqui na área, né? Mas assim, entre empresas é complicado, porque sempre se discutiu, né? Mas uma empresa comprando de outra, ela é consumidora, né? Acho que o STF que pacificou isso, né? Que agora ela desde que ela compre para ela funcionar ali, né? Não é isso? Na verdade, acho que esse entendimento recente da STF, ele está relacionado ali à pejotização, né? Que é você contratar uma empresa para prestar um serviço dentro da sua empresa ou em favor da sua empresa. Isso aí é relacionado à área trabalhista, mas na área de consumidor, na área de relação de consumo, é uma linha tênue aí, se a gente for pensar ao pé da letra. Né? Por que é uma linha tênue? Porque eu dou o exemplo do ar-condicionado. Né? Se você compra um ar-condicionado para você usar dentro do seu escritório, para os seus funcionários trabalharem no conforto, né? No calor, não precisar, não ficar desconfortável, você está sendo o consumidor. Você está comprando aquilo para você poder usar aquele ar-condicionado, seus funcionários usarem aquele ar-condicionado, diferente do que você adquirir um ar-condicionado para você colocar para vender, né? Para vender, ou você vender o ar-condicionado, ou você trabalhar, ou aquele ar-condicionado, aquele clima, aquele ambiente ser aquilo que gera a renda da sua empresa. Veja bem, na primeira você está sendo o consumidor final, na segunda você está usando aquilo para oferir renda, né? Se você comprar um ar-condicionado para vender ele, você não é consumidor. Não é o final. Não é o consumidor final, né? E aí a ideia da teoria finalista mitigada é onde mais na primeira hipótese que eu dei, que embora seja uma empresa que comprou um ar-condicionado, para ele usufruir daquilo e não para poder revender aquele produto. Então aí ele é considerado um consumidor. Logo ele é consumidor. Não é só porque foi a empresa que comprou que ele não é um consumidor. Entendeu? Legal. Eu estou pensando aqui enquanto vocês falam, eu queria entrar nessa questão do vício de produto. Né? Me corrija se eu estiver enganado, a gente vai conceitualizar também vício, vamos deixar bem claro para quem é leigo, mas assim, o vício é normalmente uma das vozes, né? Imagino eu que seja a principal, onde mais se demandam, né? Porque você vai recorrer ao Código de Defesa do Consumidor se você tem algum vício na prestação de serviço, né? Ou em algum produto. Você não vai voltar para elogiar, né? Voltar para elogiar é raro, né? Então, quando eu tenho esse tipo de problema, eu vou, né, provocar ali, talvez, o Poder Judiciário, vou ali entender melhor quais são os meus direitos naquele momento.
Eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso. O que é, na verdade, o vício de produto ou serviço? Como que é a relação que se tem hoje na tratativa desses vícios de defeito? Aqui a gente pode pegar alguns exemplos, tá? Eu vou provocar alguns exemplos aqui que são os mais usuais, ou aqueles que a gente mais acompanha, mas se vocês puderem conceitualizar, ou então, vício de produto ou serviço. O que é isso e como que isso dá quilometragem nas relações de consumo? O vício, falando de forma bem breve, é aquele defeito que no Código de Defesa do Consumidor não é chamado de defeito, mas é aquele defeito do produto ou do serviço que não causa dano à saúde ou à integridade física do consumidor. Então é aquele produto que ele veio com algum problema de quantidade ou de qualidade, a lei usa esses termos, né? Aí até antes de entrar um pouco, né, nessa parte conceitual, existe uma facilitação no judiciário, né, de proteger o direito do consumidor, que é o que você começou falando, né? Quando procura o judiciário é por causa na maioria das vezes, um vício, né, de algum produto ou serviço. E o Código de Defesa do Consumidor facilita esse contato com o Poder Judiciário, mas a gente tem que lembrar que nem o Judiciário ele não é o único meio para sanar esse problema, né? A gente conta com o PROCON, né? Hoje em dia nós temos até na internet o tal do Reclame Aqui, que às vezes o consumidor fala que é até mais eficaz, né? Em alguns casos funciona muito bem, mas pela facilitação, muita gente já vai primeiro para a via judicial, né? Acaba entrando com ação judicial pelo juizado especial, que não tem pagamento. E muitas vezes porque ele quer uma indenização, né? E aí a gente entra naquela parte da indenização, que hoje em dia tem uma facilitação ali muito grande, que tudo é dano moral, né? Quem é empresário forte sabe disso, né? Mas falando do vício, o vício é aquilo que não causa nenhum risco à saúde ou à integridade física da pessoa. Então são problemas que acontecem que podem ser resolvidos, né? E às vezes um produto que veio danificado, ou então a pessoa comprou 10, uma quantia de 10 ali e veio 8, né? Ou então comprou a mais, veio menos, comprou menos, veio mais. Esses imbróglios que acontecem, né, são chamados de vício, né? Aí vai depender do caso específico, tá? Perfeito. Que é diferente do fato, que quando a gente fala de fato, aí realmente é o defeito, que é o que o Código de Defesa do Consumidor coloca como defeito, que é aquilo que pode causar um dano para a saúde ou para a integridade física da pessoa. Tá, mas como é que eu diferencio isso então? Para quem é lei, como é que eu diferencio um vício de um fato, assim, de maneira prática? Vamos pensar num caso prático aqui. Você adquiriu um celular, como sempre, o celular é o carro, né? Comprou um celular e o celular está com a tela trincada. Isso aqui como que eu posso identificar se isso aqui esse problema é um vício ou um fato? A tela trincada vai causar um mal para mim? Ele pode causar uma explosão no celular, ou pode me machucar, não, né? Por isso, em tese, não, né? Num juízo assim, de aparência, você vai falar, não, isso não causa prejuízo nenhum para minha integridade física, né? Agora, se você está com um problema no celular esquentando e ele está com a bateria inchada, que aconteceu vários casos já de celular que explode, de celular que apresenta um risco que, se ele explodir no meu bolso, ele pode acabar me matando, né? Isso aqui é um fato, né? Claro que antes de acontecer, você já vai buscar a reparação disso, já vai buscar resolver esse problema, mas se ele causar uma explosão e machucar a pessoa, ou até tirar a vida da pessoa, isso é um fato, é um acidente de consumo. Aí se enquadra num fato, né, que é ocorrido com o produto ou com o serviço. Tá, isso estou falando em relação a produto, né? Serviço a gente pode dar vários outros exemplos, como procedimento estético, né, que se causa algum dano. Um dano colateral, né? Aí é considerado como um fato mesmo. Fato, né? E isso pode ser só uma mudança de uma palavra, de um termo, mas é muito diferente, né? Existe mudança de prazo prescricional, né? O que é basicamente o tempo que a pessoa tem, prazo que a pessoa tem para exercer aquele direito
judicialmente, né, para requerer a reparação por aquilo de forma judicial, que é diferente também do prazo de garantia, que é o que a gente vai também chegar lá. Eu queria até chegar e perguntar para a Eliane uma coisa, não sei se quer completar. Eu só queria tem o vício que você vê e tem o vício oculto, né? Isso, exatamente. Aquele que você não vê, né? Por exemplo, eu estou aqui com o meu celular, acho que está tudo certo, e aí depois de 2 meses eu descubro que ele tem um problema, que ele está aquecendo. É um vício que... E se ele tiver fora? Eu ia perguntar isso, o vício oculto, por exemplo, eu já tive em família casos onde aconteceram, em tese isso, né, se debate mérito se foi oculto ou não, com o veículo. Você falou de carro. Que é o que então, você tem um vício muito. oculto e você descobre que é algo, né, a posterior de uma garantia de 90 dias, também me corrija se eu estiver enganado, já adiantando começa aqui. a contar garantia só de veículo depois é total, que você descobre. Não é só motor e câmbio, né? Não, total e tal. Mas aí descobre depois, né? Não, mas aí o prazo começa a contar só depois que você descobre o vício. Aí zero e começa a contar 90 dias da garantia total, então, depois da descoberta desse vício. Ela não é, por exemplo, uma garantia, então, localizada. Por exemplo, o empresário que nos ouve, ele teve uma situação de vício oculto. Sobre aquele ponto, a garantia vai ser dada em relação ao reparo daquele ponto específico, por exemplo, um carro para facilitar. O problema foi de câmbio, não sei. Aí, a garantia do vício oculto foi reparada e tem 90 dias daquele ponto de reparo ou da totalidade novamente? A regra é que seja daquele ponto. Daquele ponto do reparo. Até porque vamos pensar o seguinte, Daniel. Você vai lá e compra um carro zero. E aí com 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, dá um problema no câmbio. Você vai falar que foi uma culpa do consumidor ou foi um problema de fábrica? Um carro zero não costuma dar problema no câmbio com 15 mil quilômetros ali a não ser que o consumidor haja com culpa exclusiva, né? A não ser que ele tenha feito algo, né, usado de forma indevida, errada e gerado mau aquele uso, produto, né? aquele mau uso que é o que gera... Ou não fez manutenção. Ou não fez a manutenção, mas se o veículo ele sai da concessionária e as manutenções são feitas periodicamente e acontece de ter um problema no câmbio, vamos supor que 1 ano depois que ele comprou o carro, a concessionária, ela não vai poder falar que foi uma culpa do consumidor e que não vai não vai dar a garantia com relação ao câmbio, né? Mas, por outro lado, nesse 1 ano, é óbvio que uma pastilha de freio se desgastou. Então, ela não vai poder oferecer uma garantia numa pastilha de freio, por exemplo, que é uma peça de desgaste. Sim. Entende a diferença? Então, quanto ao câmbio que deu problema, é totalmente plausível que seja um problema de fábrica e aí a fabricante vai poder também verificar se foi uma culpa de fábrica ou não. E esses prazos que a empresa costuma dar, o fabricante dá, eles são legais. A gente precisa averiguar, precisa levar para assistência técnica. A empresa tem 30 dias para resolver o problema, né? Senão eles têm que ou devolver o dinheiro, ou dar um outro produto igual, ou então abater aquele valor em algum outro produto que o consumidor queira. E muitas vezes o consumidor reclama, né? Nossa, tudo isso, né? Mas é o prazo legal. Mas é o prazo legal. 30 dias. Não tem jeito, a não ser que seja um produto, bem essa essencial. Pergunta na ponta da língua para vocês dois. Tá, mas eu comprei meu celular, eu tenho 30 dias, só que eu trabalho, meu celular é exclusivamente uma fonte de trabalho, de renda, não necessariamente que eu quero ficar ali mandando WhatsApp para minha filha. E aí? Como é que fica isso? Qual de vocês se habilita? O celular, Daniel, você fala assim que o celular é para o seu trabalho, você já entra naquela questão assim que é um consumidor ou não, né? Mas se a gente for usar... mas debate esse mérito, então? Se você for levar para o judiciário, você pode debater o que você quiser, né? Mas vamos contratar vocês para me orientar, né? Daqui a pouco eu vou precisar, porque não é possível. É interessante, desculpa, eu vou até colocar para quem está nos ouvindo. Tem a questão aqui, então, de um vício, onde eu tenho uma garantia, por exemplo, de 90 dias, bens duráveis, certo? Vou traduzir bem na linguagem de nós leigos aqui. Então, vou fazer uma consultoria gratuita aqui, aproveitar, né, que eu estou no podcast, eu posso perguntar. Eu tenho um bem, esse bem foi adquirido, eu tenho 3 meses de garantia, porém ele teve um defeito, a garantia vai ser de fato, eu vou ser atendido na minha demanda de garantia, a empresa pegou, ok, vou acolher, ela tem 30 dias para poder submeter isso ao fabricante, se for um celular, enviar para uma assistência técnica, até aí tudo bem. Correto. Mas nesse caso, por exemplo, eu estou alegando como cliente que esse é um bem
de primeira necessidade, no meu caso, para trabalho, para geração de renda. Então, como que fica? Essa é a pergunta, só para que não fique, né? Porque a gente vai conversando aqui, para que a gente possa responder. Isso é plausível ou não? Eu vou ter que ficar 30 dias sem o meu contato com clientes, tendo que pegar um novo telefone? Como que isso funciona? Ó, vamos entrar na... Complicado. Isso é pergunta que se faça, né, Daniel? É polêmica, né? Mas é o que geralmente aparece, né, na vida prática. Mas, aparece isso, já pegou? Puxa, o que mais aparece é essas... exceções, assim. Mas veja bem, o que é um produto, o que é um bem essencial hoje em dia? É uma geladeira, que se você não tem uma geladeira, tudo que você tem de comida lá vai estragar, você não vai ter onde armazenar alimento. É um fogão, porque se você não tiver fogão, como que você vai comer, como que você vai cozinhar para sua família? Isso é um bem essencial. Isso realmente é essencial. Quando a gente fala de celular, carro, não... Eu também acho que o carro pode ser que depende. Isso vai ter uma análise pontual? Desculpa, você entra para a resposta, mas... Porque na minha ótica depende, mas na minha ótica é de leigo. Mas aí a análise seria uma análise no campo possível, né? E ainda assim, Daniel, a empresa, ela não tem, até onde eu tenho conhecimento aí, ela não tem, nem a concessionária tem a obrigatoriedade de fornecer um carro reserva, por exemplo. Eu posso estar muito errado nisso, mas casos práticos que a gente vê, isso são... benefícios que você busca numa seguradora, né? Então, não exclusivamente num fornecedor do produto, mas uma seguradora talvez a parte legítima. Porque como eu de leigo entendo isso, que é o seguinte, vocês falando agora, de novo, tá? Aqui é um bate-papo, né? Eu entendo isso como, então, essa compra se tornou um risco. Tem muita gente que brinca, né? Carro é sorte, aquela coisa toda. Então, é um risco da aquisição daquele determinado mercadoria que pode vir a me causar algum dano pontual, que eu vou ser atendido na minha demanda, né? Até por ordem legal, mas que eu posso sim sofrer as sanções de ficar 30 dias, e aí imagino que eu posso recorrer então a um carro reserva após os 30 dias. No 31º dia, olha, eu quero ou meu dinheiro de volta, ou... Você tem todo o direito de seria isso. Já aí sim. Entendi. Até assim, a gente começar... Você estava falando aí, eu estava pensando o seguinte, o Código de Defesa, ele é justamente isso, né? Ele vem trazer os prazos tanto para o consumidor quanto para quem fornece o bem, né? Então, eu tô respaldado, eu tô dentro dos meus 30 dias. O código diz isso, eu tenho que atender em 30 dias. Perfeito. Então, por isso que a gente até começou, a gente Ou seja, protege, na verdade ele regula e protege as relações de consumo. Sim, né? Então, isso me chama a atenção, para você empresário que nos ouve, isso é um ponto importante, eu acho que vale um recorte disso, pode até editar minha fala em relação ao recorte, da importância de nós hoje como empresários termos eu não vou dizer uma assessoria jurídica, eu não vou usar o termo, eu deixo isso para vocês, até para fazer um jabazinho aí do bem, né? Mas assim, para que a gente tenha onde captar essa informação, porque pelo que eu estou ouvindo aqui, claro que a gente já conhece um pouco, né? Somos parceiros de negócio e tal, mas assim, eu percebo que o Código de Defesa do Consumidor, ele protege e muito o empresário. Então, na verdade, quando a gente conversa informalmente, direito e tal, e realmente nós temos, mas assim, eu estou como empresa instrumentalizada, sob o ponto de vista jurídico, na demanda do consumidor, ela fica totalmente respaldada. Sim. Né? Então foi muito boa a pergunta nesse sentido. Eu já quero, se vocês me permitem, não sei se vocês quiserem completar, sim, mas eu queria até entrar para quem, por exemplo, a gente tem um público varejista. Varejo envolve, por exemplo, situações como forma de pagamento, vícios onde depende de terceiros, como que fica, a gente pode escorrer, já vou convidar vocês para um novo podcast, se nós aqui concordarmos, porque tem muito assunto, porque tem muito assunto. Eu já estou imaginando aqui a demanda de uma loja X, quanto vocês falavam, que recebe o produto com vício, que envia para o fabricante não cumpre o prazo. E aí ele fica como refém, ele está como ela, por exemplo, uma assistência técnica, já que vocês usaram o exemplo de telefone, isso me corrija se eu estiver enganado, mas a zona de contato vai ser assistência técnica. Isso acontece muito. E aí, inclusive na pandemia, aconteceu muito, né? A gente vê na prática, a loja, às vezes, ela orienta a procurar uma assistência técnica para deixar lá aquele produto com defeito para que seja resolvido. E tá certo isso? Ela tem, o consumidor tem que ir até assistência, então sim, ele não volta à loja. Sim, ele pode ir até a loja, né? Ele pode chegar na loja e falar, olha, deu problema aqui, e a loja... Eu quero deixar aqui, foi aqui que eu comprei. Ou não, ele tem que ir para assistência. Ele pode parecer boba a pergunta, mas é proposital. Pode parecer algo bobo, mas na verdade a pessoa vai procurar a loja onde ela comprou. Só nos primeiros dias, né? Nos primeiros dias ela pode... Até acho que o 8º dia. Ela pode ir até a loja e
reclamar daquele defeito. Mas se demandar ali uma assistência técnica, tem que ser levado para onde o próprio fornecedor falou que tem que levar. Agora, vamos supor que o consumidor chega e quer tá lá reclamando de um defeito e leva para uma outra assistência técnica, uma loja da confiança dela, que não é autorizada da loja. Aí a gente diz que perde a garantia, realmente chega numa... Porque como que a empresa vai dar a garantia de um produto que foi levado para um outro profissional olhar, abrir o produto. Pode se danificar. Pode ser danificado. Né? Pode ter uma padronização de abertura que foi lesado. Exatamente. Né? Utilização de peças paralelas, né? De repente. E, por exemplo, calçados, onde eu não tenho uma assistência. Eu tenho que enviar, me corrija se eu estiver enganado, mas provavelmente eu vou ter que enviar por correio. Também é dessa forma, o consumidor ele tem que abraçar essa demanda de fazer o envio, contactar o fabricante, ou isso pode ser entregue numa loja, por exemplo, um vendedor de calçados. Ele não precisa arcar com os custos, né? Que aí vai fabricar. Aí vamos lá, agora eu vou complicar, né? Foi uma compra presencial ou online? Presencial, por exemplo. Presencial, ele vai até a loja. Vou chegar nisso, inclusive. Um calçado. A gente não pode levar isso como um produto essencial, né? Tá certo que existem ali os detalhes de tudo isso, né, da situação econômica, social do país, exato. Né? E também no caso específico, né? Às vezes para mim não é, mas para a pessoa é essencial. Ou é um corredor que comprou um tênis. Exato. Um atleta. Uma atividade específica, bem lembrado. Mas aí entra muito daquele equilíbrio, né, e daquela compreensão do fornecedor, que a gente falou muito na nossa palestra lá no Cinco. Então, o chamado bom senso, né? O chamado bom senso. Que muitas vezes está nítido que é um problema de fábrica, né? Um problema na costura, viu lá que realmente tem um problema que não foi o próprio consumidor quem usou de forma errada, que por mau uso causou aquele prejuízo, aquele dano no produto. Mas dá para ver que na costura foi costurado errado, ou enfim, está colocado errado, identificou ali, viu que é um problema de fábrica. Nada impede do fornecedor fazer a troca na loja mesmo, substituir o produto, e aí depois entra naquela questão da responsabilidade solidária, ele que se resolve com o fornecedor dele. Tá? Até não sei se vocês permitem eu contar um exemplo que aconteceu comigo, justamente com o tênis. Precisa disso. Né? Eu comprei um tênis, né, que era para caminhada, pensei, um tênis para caminhada tem que ser um tênis confortável. Eu não vou falar marca aqui, nem o nome do fornecedor, né, claro. Mas aí eu fui caminhar e a primeira vez que eu usei o tênis me fez bolha no meu calcanhar. Aí eu pensei, gente, mas está errado. O tênis é para ser confortável, não é para fazer bolha, né? Aí entrei em contato, né? E eles falaram, não, você vai ter que ligar para a fábrica. Você vai ter que entrar em contato com a fábrica. Deu o telefone da fábrica, entrei em contato. Eles pediram para mandar fotos, né? Aí eu tirei foto da bolha, tirei foto do tênis e tudo e mandei. Aí eles... O número tá certo? Você está usando o número correto? Né? Eles perguntaram, né? Eu falei assim, sim, é o meu número. Aí eles falaram que não tinham o que fazer. O que eu fiz? Eu coloquei no Reclame Aqui, né? Eu já achei que você tinha judicializado. Não judicializei. E eles resolveram em menos de uma semana, eles trocaram o meu tênis, né? Mas não precisaria isso, né? Seria tão mais fácil, tão melhor se a própria loja que vendeu o tênis tivesse intermediado isso. Isso que eu ia comentar. Tanto que eu não voltei mais nessa loja. Como consumidora, eu prefiro não voltar. Na nossa área, a gente fala na área, né, eu que atuo nessa área de gestão empresarial, a gente comenta muito isso, a importância no que for possível. Aliás, tudo que nós estamos conversando aqui, até tem uma gravação e um recorte, um podcast que eu falo sobre isso. Nós colocarmos para as empresas alguns insights, que é aquele conhecimento que ele tem condição de ter, mas ainda não sabe a importância que essa ausência de conhecimento causa para ele. Ainda mais no ambiente que nós temos hoje,
né, onde as opiniões estão muito afloradas, onde existe uma energia muito em alta para você poder requerer direito, está certo. Acho que fazer o direito fazer. A competitividade também está muito. Isso, né, muita acirrada. Competitividade. Você consegue se posicionar diferente fazendo pequenas ações e é evidente, né? É evidente que não é tão simples. Imagina colher toda uma demanda, intermediar, você tem ali o teu capital humano, nem sempre ele está pronto para isso, porque você já tem um quadro reduzido, mas se possível for, por que não fazer? Né? Eu concordo totalmente, porque você certamente tem aquele espaço como seu especialista de calçados em todas as frentes. Não, quando é calçados eu falo com essa empresa porque ela é especialista, qualquer tipo de demanda ela me responde, não só na relação de consumo de compra e venda de um bem, mas na totalidade da minha vida como usuário desse tipo de bem. Então eu acho que isso é assim um ponto que as empresas e tem empresas que vão nessa direção. Eu tenho o privilégio inclusive de ter na minha carteira de clientes 2 empresas hoje que tem isso, vem se tornando, né, um ponto focal da empresa, né? Então por isso que eu digo, e são 2 empresas que são revendedoras, né? Elas revendem produtos de terceiros, um desses produtos tem uma certa recorrência sim de vício, e ela opta por atender essa demanda de maneira diferente. Então isso faz, obviamente, com que hoje, quando a gente fala em top de marcas, por exemplo, ela é muito bem cotada aqui na nossa cidade. Você vê isso que você falou, né? Que ela tem uma marca que tem uma certa recorrência. Ou seja, prova que o fornecedor, ele detém mais conhecimento do que o consumidor. Exatamente, exatamente. Ele tem conhecimento. E esse é o ponto, bem lembrado ali, porque esse é o ponto dessa empresa. Fala, olha, quem entende desse determinado item sou eu. Né? O cliente ele não tem essa capacidade de ter extensão de conhecimento que eu tenho. Ou ainda pode ter um conhecimento distorcido. Esse produto específico, é um produto que ele tem uma demanda de vício pelo volume de vendas. Todo mundo que tem um determinado bem é obrigado a usar esse outro bem. Eu estou tentando não falar aqui qual empresa nem qual é o produto. Eu não sou corredora profissional, né? Eu fui Exato. Você em tese é leiga. É como eu aqui conversando com vocês na área do direito. Eu queria até tirar uma dúvida nesse sentido, quando a gente fala dessa questão de vício, para o lojista, para nós empresários, loja, varejo, né? A gente está aqui conversando para o PPV, que tem muitos varejistas que vão estar nos ouvindo. A questão de quando eu tenho vício em relação à troca. Vocês comentaram que, mas eu tenho que ter troca, por exemplo. Eu envio isso pro fabricante. Tá, mas eu tenho outras situações, né? A gente comentou aqui de possibilidades de bom senso, como você falou muito bem. Existem casos, por exemplo, eu compro um presente para minha esposa. E aí eu vou comprar um presente, uma determinada confecção ou calçados, e por algum motivo aquilo não caiu bem, ou o tamanho é diferente, ela pode usar um tamanho X, mas com aquele tipo de roupa, por exemplo, pode não dar o caimento adequado. Então, como que isso funciona? O lojista ele tem que executar essa troca, doutor Eliane, doutor Leonardo, ele usa também o bom senso, mas por ser um presente a pessoa não experimentou, então é diferente do porque ela comprou, porque só até para esclarecer, né, quando você compra por telefone ou por internet, me corrija se eu estiver enganado, eu tenho 7 dias para receber esse produto, devolver, daqui a pouco vocês comentam sobre isso, né, sem nenhum tipo de justificativa, fundamentação, eu vou até pedir para que vocês comentem isso antes do final, mas no caso de loja, me corrijo até adiantando, em loja, uma vez que eu entrei no estabelecimento, tive ali a tomada de decisão voluntária em comprar aquele produto, eu não tenho direito à troca. E quando é presente? Eu posso trocar ou não? A troca, quando não vende um defeito, quando o produto não tem um defeito, ela não é obrigatória. O fornecedor não é obrigado a trocar um produto que não apresenta defeito. Mas a gente entra naquela questão do bom senso, né? Datas comemorativas, né? Quando a gente está lá, Natal, Dia das Mães, que compra, a maioria das compras são para presente. O fornecedor não oferecer a possibilidade de troca acaba sendo prejudicial, né? Porque às vezes compra, não sabe o tamanho exato e depois a pessoa vai ficar com o produto sem poder usar ele. Ele é obrigado a trocar? Não é obrigado, mas aí entra a questão do bom senso, né, de aceitar a troca, ou desde que leve a nota fiscal. Aí, nas situações que é importante a política de troca de uma empresa, que é onde o advogado trabalha em cima também, né, de como que a empresa vai instituir o procedimento de troca do produto. Vai vai levar nota fiscal, quantos dias tem para ser feita a troca, até quantos dias ele vai aceitar, e se a compra for feita pela internet, até depois do prazo de direito de arrependimento, de 7 dias que o consumidor tem, caso a compra seja feita pela internet. Como que vai ser feita essa troca? Onde vai postar o produto, quem vai arcar com esses custos, né? Então, aí entra a importância da política de troca de uma empresa,
Que isso aí, na prática, a gente vê 90% das situações ali sendo resolvidas, às vezes até judicializadas, só que com uma boa política de troca, acaba quebrando ali um possível vício do atendimento, falha do atendimento da empresa e, consequentemente, livra a empresa de um pagamento de uma indenização por danos morais, que hoje em dia está em alta aí, né? Qualquer coisa que acontece acaba entendendo como um dano moral para o consumidor e aí dói no órgão mais sensível do corpo, né, que é o bolso. Que é o bolso. Então, além do que a Eliane comentou muito bem, ele não sei se quer complementar, que é, quando a gente fala de bom senso, que é essa relação, né, de credibilidade da marca. Você comentou bem, olha, eu não voltei mais nessa empresa. Eu tenho um ponto de vista assim, né? Claro que a gente tem um ponto de vista como consumidor e como advogado, né? Como advogado, eu vejo assim, que se a empresa está avisando que ela não vai trocar, ela não tem obrigação de trocar, né? No entanto, é aquilo que o Leonardo falou também, concordo com ele. Então, e o bom senso? Né? Eu quero que esse consumidor volte para minha loja, né? Ou não? O direito de arrependimento que a gente fala, quando a compra ela é feita, não só pela internet, tá? Às vezes a pessoa vai adquirir um produto ou compra um apartamento num stand de vendas e depois ela se arrepende. Ela tem o direito de 7 dias, tem o prazo de 7 dias para se arrepender. É um direito a mais, vamos dizer assim, que não é bem uma garantia. É algo que ela não precisa falar o motivo. Ela simplesmente devolve ou desfaz o contrato, porque a gente tem aquele princípio o consumidor ele não pode ele não pode ter um vício no consentimento dele. Isso a gente chama de vício de consentimento. Eu só complementando aqui, só lembrando, né, que no caso, por exemplo, a pessoa compra um apartamento e aí ela resolve devolver, né? Só que aí tem que ver aquelas cláusulas lá, bem pequenininhas, né? Isso, que fala assim, a gente só devolve tantos %. É a taxa de administração. Isso, né? Aí entra todo. Isso é regulamentado, inclusive, né? Tem um percentual limite. Eu Eu tô doido para fazer essa pergunta antes de a gente acabar, talvez vai sobrar tempo. Que é quando você tem que restituir um contrato que foi quebrado numa, sei lá, uma relação de... Enfim, daqui a pouco a gente chega nisso. Mas é interessante falar assim, porque tem gente que acha, né? Tem consumidor que pensa que não, eu paguei, mas eu quero desistir e devolve meu dinheiro todo. Em muitos casos isso aí não é possível, principalmente naqueles em que a pessoa assinou um contrato. Que daí já volta para uma relação contratual. Ainda ela continua sendo um consumidor, tudo bem, mas no contrato está especificado que o empresário, às vezes, ele tem um custo, embora ele não tenha nem fornecido efetivamente o serviço ou entregue o produto, ele teve um custo com aquilo, né? Ele teve que despender ali matéria-prima, tempo de algum profissional da sua empresa, e isso aí gera custo. Em alguns casos até registro, né? Exato, no caso de imóvel, apartamento, isso tudo tem um custo para a empresa. O que eu falo da diferença ali na compra no stand de venda, por exemplo, é aquele consumidor que chega e se emociona, se empolga com o que está sendo oferecido, com as condições que estão sendo oferecidas. A gente vê um ambiente, quando é feito esses estandes, né, esses feirões de carro, por exemplo, isso aí é para empolgar o consumidor, não temos dúvidas disso, né? Aquele clima, às vezes tem até um pessoal com pipoca, algodão doce e tal, isso tudo atrai o consumidor e faz com que ele se sinta confortável e depois ele vai pensar no que ele fez. Agora tem uma situação aqui que eu não sei se alguém já caiu, né? Mas resort. Aí me fala. Né? Que daí você tá lá naquele ambiente maravilhoso, relaxado, e você quer ter né? E é outra situação, né, Leonardo? Que ele pode se arrepender. Exatamente. Nesse caso, ele tem que ter todo o dinheiro dele de volta. Então, assim, chega a ser plausível, né? É compreensível isso, quando a gente vai ver pela ótica da relação em si mesmo, da vulnerabilidade, né? A gente tem hoje tanto de conteúdo, né? Ensinando a vender, ensinando a fechar contratos. Até a inteligência artificial hoje em dia te ajuda nisso, né? Ao poder do convencimento.
O poder do convencimento, as técnicas de venda, elas são excelentes, né? Ajuda muito, tanto aquele que está vendendo, quanto aquele que é um consumidor que compra, para ele poder entender o outro lado, né? Mas quando a gente está falando de uma situação que coloca o consumidor como uma pessoa, além dela ser tecnicamente hipossuficiente, que é o termo que a gente usa, ela está numa situação, às vezes, de se sentindo forçada a adquirir algo. Então, esse direito de arrependimento de 7 dias, ele serve para isso. A pessoa, ela, às vezes, no calor do momento, pela internet, adquiriu alguma coisa, a hora que chegou, viu que não era bem aquilo, e devolve, ela tem o direito. Se ela abrir, pergunta bem de leigo assim, ela abriu o pacote. Eu comprei um eletrodoméstico, vem aquela caixa toda bonita, eu abri o pacote, o eletrodoméstico está dentro de um saco, e você tira tudo, pode ter ligado, não quero. Inclusive, usado. Pode ter usado, inclusive. E aí, você sabe que não gostei do barulho desse liquidificador. Não, brincadeira, devolve. Eu já ouvi, mas Esse foi um assim. Não, realmente. Mas pode mesmo em todos os casos? Pode, né? Já ouvi casos de relatos de pessoas que compraram para usar numa ocasião e devolveram. Uhum. Isso aí vai depender da boa fé da pessoa. Infelizmente, né, a lei não consegue disciplinar tudo, né? Mas assim, isso escapa. São casos, né, Daniel, que eu falo muito para clientes, né, para as pessoas que me procuram, que o empresário ele tem que estar exposto ao risco. Na verdade, o empresário, o grande, não é nem dor, né, mas às vezes até é um prazer do empresário estar exposto ao risco, né? Então, quanto aquela máxima do investidor, jogo, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, o empresário ele tem que estar ciente disso, mas sempre buscar diminuir esse risco, porque a gente fala aqui de detalhes, de algumas coisinhas que, por exemplo, que a Eliane mencionou, o exemplo dela, é a prática, é o que acontece no dia a dia. Você tem uma experiência ruim com a empresa, a primeira impressão é a que fica, e às vezes você não tem uma segunda experiência e não permite com que outras pessoas tenham a primeira experiência, porque teve uma experiência ruim, e isso aí, o prejuízo, ele vira uma escala, né? Ele aumenta muito, às vezes a pessoa deixa de devolver o dinheiro, deixa de resolver aquele problema específico e acaba criando um problema muito maior. O empresário está sempre errado, ele sempre tem que fazer isso? Nem sempre. Mas para ele fazer isso, eu acho que importante que ele seja calçado, né? Que ele entenda um pouco e ele tenha algum profissional que oriente ele, né? Tanto na parte de venda quanto na parte jurídica, tem que ter. E aí a gente volta para aquela necessidade do funcionário saber também o Código de Defesa do Consumidor, entender um pouco da relação de consumo, que daí não deixa a empresa tão vulnerável, né, a problemas. E acaba sendo, né, um chamado tom conciliador, né, que é uma extensão do que vocês comentaram de bom senso. Eu não posso deixar, a gente está começando aí para a fase derradeira do nosso podcast, mas eu não posso deixar de perguntar um ponto sobre, a gente está falando com o varejista sobre as formas de pagamento, de maneira muito objetiva, eu queria entender um pouco isso. Nós vimos muito ao longo dos últimos anos, se eu não estiver enganado, ou pelo menos na minha percepção de consumidor, Eliane e Leonardo, teve uma pequena mudança ao longo dos anos em relação a isso, em relação à forma de pagamento, se eu posso ter uma diferenciação ou não, em relação à minha precificação, se for pago de uma forma, se eu posso colocar um determinado desconto, enfim, hoje, para o varejo, como que nós estamos em relação à forma de precificação, que ainda é um debatezinho de mérito ali, às vezes num caixa, na ponta ali de um PDV e por aí vai, né? A gente ainda tem uma discussão em cima disso, sobre o empresário passar a transmitir os ônus, os encargos da venda para o seu consumidor. E aí, com o tempo, a gente teve, não tão recentemente, mas lá em 2017, a edição de uma lei que regulamentou um pouco essa parte, né, essa questão da diferenciação de preço. Pode ter diferenciação? Pode. A lei permite com que o fornecedor, a empresa, ela venda um produto por um valor no cartão e outro no dinheiro, à vista, né, um desconto. Ela pode oferecer um desconto para pagamento, caso seja pago no dinheiro, vamos dizer assim, que é o que compensa um pouco os encargos bancários.
né? Mas não pode, é proibido por lei, exigir que tenha um pagamento mínimo para o cartão de crédito ou cartão de débito. Então, se eu vou chegar numa loja e eu só tenho o meu cartão de crédito ou cartão de débito e eu vou comprar um produto que custa R$2, a empresa não pode, a loja não pode se negar a fazer aquela venda por falar que no cartão a gente não vende, entendeu? Ela vai ter que assumir os encargos daquilo. A gente sabe que a máquina de cartão cobra a taxa do empresário, isso infelizmente, né, entra nas despesas de uma empresa. Mas o empresário não pode limitar, falar, olha, a partir de R$20 só que a gente passa no cartão. Se ele oferece aquele produto por aquele preço, ele vai ter que vender, seja no cartão, seja no Pix, seja no dinheiro. O que ele pode oferecer é um desconto, dependendo da forma de pagamento. Então ele pode colocar lá um valor de R$20, se pagar no dinheiro, 10% de desconto, 5% de desconto. Isso aí é possível. Entendi. É engraçado essas regulamentações internas, estou pensando no que você fala, acho que foi bem respondido, né? Bem explicativo, conclusivo até, mas eu penso, quando você estava falando, estava vindo à tona essas questões internas da empresa, colocar suas políticas internas, e você comentou bem isso, dá para criar algumas políticas naquilo que eu posso ter um tom conciliador, mas e, por exemplo, quando eu tenho lá uma ficha que eu falo, olha, eu tenho que ter uma consumação, se perder essa ficha, eu tenho uma consumação mínima de R$200. Isso é abusivo ou não? Nossa, totalmente, né? Total. Na verdade... A responsabilidade é dele, né? De controlar o... De controlar o seu... E aí, isso também é bem polêmico, né? Que aquela questão de perder a comanda. Perdi a comanda, e agora? Vai cobrar um valor extremamente alto pela perda da comanda? Aí é claro, né? O fornecedor, a empresa é quem tem que velar pela segurança, né? Pelo estabelecimento. Então, se o consumidor perdeu, ele ia falar, perdi a comanda aqui, mas o meu consumo foi de R$50, ele falou que o consumo foi de 50, vai ter que submeter. Vai ter que submeter a isso. Entendi. É porque a comanda acaba sendo, pro dono lá do estabelecimento, acaba sendo uma forma mais fácil, né, de controlar, né? Porque a outra forma de você ficar anotando ou sistematizar acaba sendo um pouco mais complicado. Então, eu vou jogar para o consumidor a responsabilidade de controlar aquilo que ela está consumindo. E outra, é uma responsabilidade dele, né? A empresa já criou uma artimanha ali, uma ferramenta para controlar a venda do cliente. Por que o cliente ele tem que controlar aquele instrumento? Né? Se a empresa criou a comanda, ou seja ela eletrônica ou no papel, ela sabe dos riscos, né? Da perda, da falha no sistema, então ela tem que assumir esse risco, né? Lógico que a gente sabe também que existem realmente pessoas que usam de má fé, que fazem isso para se beneficiar, para ganhar em cima disso. Mas isso tudo, o empresário ele tem que estar ciente dos riscos, e ele pode muito bem, na hora de ir embora, falar, olha, eu quero então que você me passe seus dados aqui, nós vamos confirmar, vamos conferir na câmara de segurança, vamos procurar a sua comanda. Se tiver uma diferença ali e ver que ele gastou muito mais do que aquilo que ele falou, ele pode depois entrar com uma ação judicial e procurar a pessoa para ser reparado por isso. Ninguém está falando que o empresário vai perdoar a dívida dele, mas sim que ele vai, na hora, evitar um transtorno maior, até em caso de briga em estabelecimento que chega a polícia. E isso tudo vai militando contra o empresário, né? Imagina um transtorno, ter uma polícia lá fazendo um boletim de ocorrência, alegando que a acusação de fraude e o prejuízo que o fornecedor pode levar. E se esse consumidor realmente estiver falando a verdade, depois ele levar para a esfera judicial e pedir ali uma reparação por danos morais por tudo aquilo que ele passou. Você sabe que esse tipo de problema sempre vai ter, né? Seja na comanda de papel, seja informatizado. Estou falando porque uma vez a gente estava em Curitiba e num restaurante japonês. Acabou a energia. Acabou tudo. E aí sério. E eles não tinham nem como passar a maquininha, não tinha como fazer nada. Não tinha mais o controle, porque o controle é daquele que eles anotam no tablet, assim, e vai passando, né? No sistema. Eles conseguiram se sair muito bem, porque daí eles chegaram de mesa em mesa, conversaram com cada um, e assim, junto com os clientes, eles foram
refazendo o controle, entendeu? Ai, que legal. Então, assim, eles não podiam duvidar do cliente. Era um erro deles. Exato. Né? Então, aí, é a boa-fé do cliente, é a boa-fé deles, mas chegaram a um é acordo o risco ali, dele, né? Isso é o risco. O sistema dele falhou. Isso aí é muito legal o que você falou, é muito... A gente for entrar nessa parte, né, de casos concretos, a gente vai pensando aqui em N coisas, né? Até no caso, lembrei daquele caso da Boate Kiss lá em Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, né? Que na hora que aconteceu tudo, a preocupação, né, segundo as versões, era que o pessoal não saísse sem pagar, né? Mas olha que interessante, você vê uma situação que, pô, estava exposto a um risco, que algo que aconteceu lá dentro não foi culpa do consumidor, né? Então tudo isso tem que ser levado tem que ser levado em consideração, né? Não é só o lucro. Voltamos ao bom senso. Voltamos ao bom senso. E com certeza a gente acaba voltando naquele estabelecimento, né? Exatamente. Voltamos, exatamente. É isso que o empreendedor se tem que de novo, ver, né? Eu tenho comentado muito isso. Acho que agora já chegando, agora de fato a gente vai para a nossa parte final. Eu tenho mais um questionamento aqui para vocês que eu acho que é muito pertinente, mas era o último, não era? Mas eu não resisto, não, era o penúltimo. Vou abrir mais 3 aqui, tô brincando. É engraçado porque a gente sempre, quando a gente trata com empresas, né, e o programa de performance ao varejo inclusive para isso, para que a gente consiga, de novo, né, a gente fala muito sobre a venda de insights, né, que é você levar para o público em questão, para o nosso público-alvo, vamos dizer assim, sendo simplista no termo, aquele conhecimento que é muito pertinente para ele, que ele ainda não tem, e que não tem uma noção mínima da extensão de benefícios que isso vai ser gerado para a organização, para o fornecedor da organização, para o cliente da organização, que é a política interna da empresa. Nós temos, né, gerar uma política de direitos e deveres, naquilo que já é política sob o prisma de lei, ok, naquilo que dá para usar o bom senso internamente, você falou isso muito bem, que nós temos a condição de criar, né, esse enredo, sendo simplista de novo, né, internamente para como tratar. Você falou da criação da política. Na nossa área, por exemplo, de vendas, a gente se cria uma política comercial, né? Então, por que não ter a política em relação a troca, situações de vícios, fatos e assim por diante? Se ter um plano de contingenciamento, uma situação que sai ali do controle por um desacordo, olha, os dados realmente estão tendo dificuldade de ceder, então nós somos sempre o primeiro a levantar a mão, para que também não deixe gerar isso no médio prazo. Essa empresa sempre abre mão, é só ir lá e falar isso que está tudo certo. Não, nós somos sérios, nós somos justos conosco e com vocês e por aí vai. Agora eu queria falar um pouquinho, para a gente encerrar, o direito sobre serviços. Uma questão que eu tenho visto muito é a questão dos contratos, né? E o contrato vocês falaram, e eu deixei aqui para o final, porque vocês citaram o contrato, e uma coisa que eu tenho observado, eu passei algumas situações onde eu fui aprendendo sobre contrato. Por exemplo, em construção, né? Onde o contrato ele tem um nível de especificidade muito alto, né? Entre outros segmentos. E aí você começa a entender que são cláusulas que você tem que se adequar, muitas vezes porque o contrato está o demandando dessa forma, e tem cláusulas que são de nulo direito. O termo que eu aprendi com o Dr. Leonardo. Então, assim, essas cláusulas de nulo direito, elas são... A gente começa a entender que o contrato, ele também... E parece óbvio isso, mas na prática não é. Porque, assim, eu tive amigos onde a gente... Eu tive um amigo que a gente estava construindo na mesma época, né? E a gente conversava muito, porque, de repente, eu estava aceitando situações que eu não precisava aceitar. E não era justo que eu aceitasse. E outras eu estava tendo bom senso para que a gente não tivesse demandas. E a mesma coisa é ele. Opa, peraí, essa é uma cláusula de nulo direito. Não pode ser assim, não foi dentro do prazo. Se eu quero estabelecer um rompimento, a multa não pode ser cobrada nesse percentual, porque em tese ela é abusiva. Falo em tese porque sou leigo, aí tenho que procurar um profissional da área. Então, assim, o que vocês sugerem para o empresário para que eles tenham a percepção? Não vai dar para a gente escorrer aqui sobre os detalhes de um contrato, a luz, né? Enfim, mas qual a sugestão de vocês para que o empresário possa ter na cadeia de serviço um contrato bem estabelecido, que seja de fato submetido à nossa legislação consumirista, me corrija se eu estiver enganado, e a gente possa ter uma relação justa entre as partes, né? Você falou do contrato de prestação de serviço, no caso. Daí, casos de cláusulas nulas, né? Como que a gente pode pensar num contrato feito por um prestador de serviço, de modo que não seja lá na frente anulado, né, não venha causar um prejuízo na esfera jurídica e um imbróglio ali judicial, né? É pensar sempre um pouco na questão que a obrigação ela vem dos dois lados, né? Tanto o fornecedor
prestar aquele serviço, quanto do consumidor também de respeitar aquilo que foi posto no contrato, as cláusulas, as formas de pagamento, né? Tendo essa parcimônia, esse equilíbrio, a gente fala muito de equilíbrio contratual, né? Que às vezes uma cláusula ali de 30%, 40%, 50%, ela está prevista que vale para o consumidor, mas não vale para o fornecedor, né? Então no contrato você vê, o consumidor, o cliente, se ele deixar de pagar ou se ele deixar de fazer, ele vai incorrer numa multa de tantos %. Mas e a empresa? Né? Então é uma relação bilateral, né? Então o descumprimento ele pode vir das duas partes. E é o que a gente costuma brigar em muitos casos, quando o fornecedor de serviço ele não presta o serviço que ele deveria prestar, porque produto é algo tangível, é algo que a gente sabe, né, o valor daquilo. Existe concorrência. O serviço já é algo mais subjetivo, é intangível muitas vezes, porque você está adquirindo, está contratando às vezes a pessoa que ela é especialista naquilo e ela coloca o valor dela acima do mercado. Você pensa que ela está fazendo e ela não está fazendo. E aí você se depara com uma situação que você contratou um serviço acima da média de mercado, mas esse serviço não foi prestado corretamente ou não foi nem prestado, né? Então, quer pensar num contrato de prestação de serviço com cláusulas que sejam equilibradas ali e cabíveis para os dois lados, pensar realmente na parte e aí quando a gente vai fazer um contrato de prestação de serviço, a gente não fala assim, às vezes o cliente chega e fala, eu preciso fazer, mas é coisa facinho, tá? Porque eu vou vender, tal. Não é fácil. A gente tem que pensar sempre no que pode vir a acontecer, né, no prejuízo do consumidor e o que pode gerar lá na frente, quanto que isso vai lhe custar, né, o risco daquilo, porque a demanda judicial, muitas vezes, na maioria dos casos, ela custa muito. Então, o prestador de serviço ele vai preferir entrar num litígio para daí se submeter, às vezes, a uma perícia técnica, a custear aquela perícia técnica e entrar naquele encargo sucumbencial, que é pagar o advogado da parte contrária, né, para aí pagar para ver, muitas vezes não vale a pena. Então, a gente tem que pensar sempre num contrato que seja equilibrado, né, não pensando sempre no consumidor como uma parte, uma vítima, tá, mas sempre pensando que o descumprimento pode vir das duas partes. E aí a gente, quando fala de cláusula penal, que é aquela porcentagem que é devida daquilo que já foi pago ou daquilo que seria pago, né, a gente tem que pensar no prazo de duração daquele contrato. Ele tem um termo final de 2 anos, 3 anos, ou ele termina na conclusão de um trabalho, né? É diferente você falar, olha, eu vou prestar um serviço aqui por 2 anos para sua empresa, ou falar, eu vou prestar um serviço até eu terminar isso aqui. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, como pode demorar 2 meses. Então, como que a gente vai materializar isso? Como que a gente vai colocar no papel? Só entendendo o caso concreto, né, o caso em si, a empresa, entendendo como que ela trabalha e colocando ali as responsabilidades de cada um. Muitas vezes o fornecedor acaba não prestando um serviço adequado por falha, às vezes falta de informação do cliente, falta de dedicação, às vezes o cliente nem comparece, entendeu? E aí a gente tem que ver de quem é a culpa no caso de rescisão contratual, né? A regra é que quem deu causa é quem vai pagar a multa contratual para outra parte. E a multa contratual, ela é sobre o quê? Né? Se a gente fala de um contrato por prazo, é que a gente vai entrar numa questão muito longa, né? Mas se ele não tem prazo final, não tem termo final, às vezes ele pode ser quebrado judicialmente, entendeu? Pode ser anulado judicialmente. Se você não mostra o termo final daquilo, você não está mostrando o prejuízo que você teve como empresário na quebra daquele contrato no meio, entendeu? Então, são detalhes que realmente a gente tem que sempre sopesar, colocar ali para ver qual que vai ser o prejuízo para não gerar, às vezes, uma demanda que vai anular aquela cláusula e você vai sair perdendo. Uau! Resposta subjetiva, mas... complexo, não, mas isso reforça, Eliane, queria até ver a tua opinião sobre isso para a gente encerrar e ir para as considerações finais. Isso reforça a importância, de novo, de nós como empresários estarmos abastecidos de informações à luz não de opinião pessoal do que a gente acredita que é certo e errado. E eu até, de novo, eu falei isso no podcast, coloquei isso, a gente veio, né, de uma fase recente agora, e a gente vive uma situação onde
cada vez mais as nossas opiniões estão muito em alta, né? E a gente acaba deixando de lado aquilo que, independente de nós concordarmos ou não, né? Se a minha opinião é essa ou não, a gente tem um meio regulatório. Se é que eu posso usar esse termo, me corrijam aí, mas existe uma regulamentação que tem que ser respeitada, concordemos ou não. E cada vez mais eu vejo que isso está ficando em segundo plano. Não, né? E até por isso que existe essa regulamentação, né? Exato. Até por isso, porque assim, essa relação, né, Leonardo, é uma relação desequilibrada, né? Eu tenho o produto, eu faço da forma que eu quero, eu vou fazer esse serviço, e se você não fizer isso, você vai ter essa pena. Mas e eu? Né? Por quê? Porque eu estou fazendo um contrato. Então, eu faço nas minhas condições. Então, é aí que entra o equilíbrio. Né? Perfeito. Não adianta ele ficar pensando só no lucro que ele vai ter, né? Eu quero ganhar. E não é assim que funciona. E porque, você pensa, né? Por que o CDC ele fala das práticas abusivas? Porque existem práticas abusivas, né? A empresa, lógico que a gente sempre, eu costumo falar que a boa-fé ela é presumida, né? Ela não tem que ser provada. Então você presume que a empresa age de boa-fé. Mas quando a gente fala, quando você vê lá o Código de Defesa do Consumidor falando das práticas abusivas, por que tem uma previsão assim? Porque existe a questão da empresa colocar cláusulas no contrato ou exigir obrigações e cumprimentos de obrigações de forma extrema, às vezes, por parte do consumidor. Você até comentou isso na palestra, vantagem manifestamente excessiva. Né? Exatamente. Querendo ganhar muito, né? Esse é o termo. Trocando esse as é o termo palavras. que está no Código do Consumidor, né? Então, exatamente. Então, tem que ter, por quê? Porque quem vai redigir o contrato é a empresa. Quem vai mandar lá um contrato com cláusulas gerais e um termo aditivo, né, daquilo que a pessoa está contratando, está comprando, é a empresa. Quem vai falar que o prazo de fidelidade, quando cabível, né, em algum caso, o prazo, qual é o prazo? É a empresa, não é o cliente. Um exemplo, claro, por favor. Por exemplo, plano de saúde. Eu vou lá e contrato um plano de saúde, né? E aí tem várias cláusulas ali, né? O plano não vai cobrir isso, o plano não vai cobrir isso, né? E tem o resto, subentende-se que o plano vai cobrir. Só que aí ele coloca uma cláusula lá que tudo que não for aprovado pela Anvisa, né? Eu sou leiga, eu não sei nada disso. Eu não sei o que não é aprovado, que não é, né, aprovado pela Anvisa, eu não sei o que eu vou precisar daqui a algum tempo. Então, assim, são informações que o plano de saúde tem, mas eu não tenho. Né? Então, tem que ter um certo equilíbrio aí, tanto do consumidor quanto de quem está fornecendo, né, o serviço. Eu achei muito bacana essa sua última fala. Eu volto no que você falou no começo, que eu achei muito pertinente, né? A questão, nós temos a oportunidade, aí eu já vou para a gente encerrar de fato, passar as considerações finais de vocês, mas assim, para nós, né, de novo, que somos leigos muitas vezes, né, nessa condução nossa como consumidores, temos os nossos sonhos, desejos, as nossas compras de primeira necessidade, enfim, e é importante nós sabermos, sim, mas de novo, é importante nós termos nos estabelecimentos, e aí fica o convite para quem nos ouve, né, de buscar esse tipo de informação. E aí não tem como não falar aqui do PPV, né, o Programa de Performance Varejo do Sincoval coloca esse núcleo jurídico. Esses dois profissionais bonitos que estão aqui comigo, eles estão, né, no PPV. E é muito legal ter o núcleo jurídico, onde vocês representam isso lá para poder orientar o empresário, orientar você que tem dúvidas nessa área, que precisa estabelecer uma regulamentação junto ao seu mercado, junto ao seu cliente. A gente, olha, só nesse breve podcast, de novo, fica o convite para que a gente possa repetir, porque tem muito tema aqui. Eu vi que vocês foram condensando ali, né? Porque é muito extenso e eu até agradeço porque vocês conseguiram equilibrar a linguagem técnica, que muitas vezes o direito exige do profissional, para uma linguagem de fácil compreensão, e eu fui tentando aqui também, né, por ser leigo, tentando traduzir aí
isso, não é isso, para quem nos ouve ter um pouco mais de clareza, mas acho que vocês foram muito objetivos nesse aspecto, agradeço demais. Eu vejo que nós, como empresários, gestores, profissionais, na nossa pessoa física como consumidores, nós temos que ter acesso a essa informação, mas principalmente, como empreendedores, não dá para que a gente deixe em segundo plano aquilo que deveria ser uma matriz principal ou prioritária, também prioritária entre tantas prioridades que nós temos, mas nós temos que entender bem isso. Se existe uma regulamentação, eu tenho que me submeter a ela, né? E a partir do momento que eu tenho que me submeter, eu tenho que conhecê-la no detalhe, né? Então eu quero passar para, se você puder começar, Eliane, pelas moças aqui com a gente, começar as suas considerações finais. Obrigado por fazer parte desse núcleo, né? Eu acho que assim, entre nós mesmos aqui do PPV e tantos outros profissionais, até uma ressalva, o PPV tem uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem aqui o núcleo jurídico do PPV, nós temos profissionais na área de recursos humanos, que a gente chama de gente de gestão, temos profissionais na área tributária, recuperação de créditos, na área de marketing, na área de consultoria comercial, consultoria financeira. Então, a ideia do programa de performance ao varejo é levar para você esse tipo de conhecimento, que quando nós conversamos internamente nas nossas reuniões, a gente sempre tem cases, todos lá têm os seus clientes, a gente tem cases. Como esses cases promovem negócio dentro dos clientes em questão. Então não deixe isso de lado, você tem a oportunidade de ter uma consulta gratuita, inclusive com o núcleo jurídico no PPV. Então, Eliane, suas considerações e se colocar à disposição do empresário, né? E assim, eu estou muito feliz, né, de ter participado, de estar participando, né, dessa conversa nossa aqui. Estou feliz pelo PPV. Quero convidar vocês, né, a estarem lá às terças-feiras. Sempre tem um profissional de plantão, né? Exato. Sem ser cobrado nada, né? Tudo de forma gratuita para vocês. E usem isso, né? Usem o conhecimento que a gente... Cada um tem conhecimento numa área, né? E a nossa intenção é essa, é dividir o pouco conhecimento que a gente tem. Perfeito. Pouco mesmo, porque nós estamos aprendendo a cada dia, né? Perfeito. Processo constante de aprendizado, é isso. Daniel, não, eu agradeço, Daniel, a oportunidade, né, da gente estar aqui conversando, batendo esse papo. Eu espero ter sido objetivo o máximo possível. Eu sei que o direito, ele é às vezes subjetivo, a gente trabalha muito no depende, né, depende da situação, porque realmente é isso, né. E se nesse bate-papo nosso foi assim, imagina numa situação específica, né, às vezes um problema ali no cotidiano, né? No cotidiano. Então, eu acho que esse bate-papo é interessante, é bom para mostrar tanto que existem diversas situações que podem ser interpretadas de N formas, né? Como também aquilo, mostrar para o pessoal que o que mais, né, o que me atrai realmente no PPV, no nosso programa de performance ao varejo, é esse cunho informativo que nós temos, né? Esse anseio de levar o empresário e dar a informação para ele, né, realmente cumprir com esse objetivo, que é o que o próprio nome diz, a gente poder alavancar o profissional, alavancar as empresas, o comércio em geral, né? Nós estamos vindo aí de uma pandemia que abalou muita gente, né, nos diversos ramos ali, muita gente está se reerguendo, se levantando agora, outros ainda não sabem nem como começar. Exatamente. Para nós aqui, para algumas pessoas isso aí pode ter passado, batido, mas para outros está sendo difícil. E a gente vem com essa ânsia mesmo, essa vontade de ajudar o empresário e de poder contribuir no crescimento do empresário. Então isso aí é o foco, que é o que me mantém também no PPV, é o que me mantém aqui com você, Daniel. Eu agradeço muito aí pelo bate-papo e espero poder também ajudar os empresários da forma que a gente puder lá dentro do PPV. Não, eu agradeço vocês, nós somos do mesmo time, né, de PPV, então assim, eu agradeço o pessoal do PPV, nossa liderança do PPV, própria instituição, o Sincoval. Eu quero reforçar tuas palavras, sim, eu acho que assim, nós passamos um momento, né, bastante desafiador, e quando a gente olha hoje a possibilidade das empresas retomarem depois de até um enfraquecimento para muitos deles, né, ou muitas dessas empresas, a gente tem a oportunidade de retomar com conhecimento e de fato com informação que faz diferença na ponta, porque o que a gente está falando aqui é resultado. Toda essa conversa nossa e a aplicação prática dessa regulamentação na área de consumo é resultado.
Você usou alguns exemplos muito práticos aqui, eu achei o máximo, porque é bem isso que acontece. Até, me permite, a gente não fica nada off aqui, gente. A Eliane estava brincando, poxa, que legal seria ter a presença de um empresário, e seria legal mesmo. Hoje agora eu entendo o que você estava dizendo, porque a gente consegue trazer aqui a prática, a gente colocou exemplos aqui de consumidor. E também reforçar a fala da Eliane, acho que foi muito legal o que você falou, nós somos eternos aprendizes, Então o nosso papel aqui é que juntos a gente consiga descobrir aquilo que muitas vezes nós não sabemos, mas que impacta. Então, para você, empresário, você associado, você futuro associado do Sincoval, você que tem acesso ao PPV, não permita que, talvez por não saber a importância de um determinado conhecimento, ele fique ali oculto para você. Busque, converse com o time do PPV. O time do PPV você vai estar vendo esse podcast, vai ter, terão os dados para você contactar o PPV. Eles vão naturalmente direcionar você, por exemplo, no núcleo jurídico, o contato do Leonardo, o contato da Eliane. Então isso vai ser direcionado para você, para que você possa conversar com eles. Foi muito bacana, eu quero agradecer vocês para finalizar agora para valer, no sentido que a gente fez um bate-bola muito legal. O Léo tem uma atuação mais intensa, eu apresentei vocês dois no início, tem uma atuação um pouquinho mais intensa ali, no sentido de foco na área de defesa do consumidor, e a Eliane nas áreas que nós falamos no início, vocês conseguiram traduzir muito bem, Às vezes, e quando for na área civil, a gente comentou aqui, talvez a Eliane vai assumir aí 60%, 70%, e o Léo vai dar suporte, mas é isso que faz a gente crescer. Então, parabéns, obrigado mesmo, obrigado por essa sua fala no final. Somos sim eternos aprendizes, e eu espero que a gente tenha no coração e na mente esse conceito de estar sempre aprendendo. Mais uma vez, empresário, obrigado pela sua participação conosco, obrigado Sincoval, obrigado liderança do PPV, e não permitam que aquilo que ainda não chegou de informação para você, o fato de você não saber que existe algo importante, não quer dizer que esse algo importante exista. Então busque conhecimento, estamos à sua disposição. PPV News, uma vez por mês no mínimo, em alguns meses, com alguns conteúdos a mais, estaremos aqui deixando conteúdo relevante. Obrigado para você associado, futuro associado, e até a próxima.